vai lá. A gente pode ir conversando, Tamo não tem junto. problema. O pessoal vai chegando. Ah, tá bom. Mas olha, foi assim uma lembrança maravilhosa, maravilhosa. Que Você coisa. acredita que foi o evangelho inaugural do canal lá da Casa do Caminho, né? Que eles É, entraram lá no YouTube, né? é. O Até acho seu que Milton, segunda-feira tinha é, tinha 1.400 pessoas que assistiram. É que uma coisa bárbaro. assim bacana, né? Porque, É, não é? Porque hoje em dia está todo mundo meio carente de informações, de coisas boas assim, né? é. Geralmente os evangelhos que eles fazem lá dá 100, É, 200 pessoas. é, é. Nossas lives Você ia aqui, falar ia falar do seu Milton? então, o seu Milton, a dona Tereza, o Miltinho, a Mônica, Sim. que eu conheci Miltinho todos até eles. trabalhou aí. É, Trabalhou, Miltinho trabalhou com você aí, né? trabalhou no Em começo cima da da casa, pizzaria, né? veio trabalhar com a gente, veio. Miltinho, grande É, Miltinho. ele Miltinho comentou e a comigo. Lildete. Lildete, que é a esposa atual dele. Sim, sim. A gente foi na casa da dona Nós Tereza fomos algumas juntos. vezes dar parte nela, fazer samaritano na casa dela, É, minha mãe. que Ainda legal. o Milton era vivo Aham. naquele tempo. Sim. Pessoal, boa noite. Já morreu, Sejam acho. bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior. E mais um domingo que a gente está aqui. Mais um domingo que temos, uma quarta-feira, perdão. Quarta-feira que temos a felicidade de ter o Luiz Armando aqui com a gente, né? E eu estava conversando com ele, relembrando tempos idos, né? De Casa do Caminho, que eu frequentei muitos anos lá. E no evangelho que ele fez no sábado, né, Luiz Armando? E ele Sim. rememorou a dona Regina, que foi uma das fundadoras da casa, e mais todos os outros fundadores. E eu estava falando para ele da minha emoção de que conheci todo esse pessoal e lembrei de cada um deles nas palavras do Luiz Armando. Foi maravilhoso a emoção que eu senti de ver o histórico que ele montou para nós. Muito obrigado, Luiz Armando. Foi sensacional. Parabéns. Obrigado. Vamos esperar mais uns minutos. E hoje entramos no horário, hein, gente? Hoje, olha, 8 horas em ponto, impecavelmente. Nós estamos aqui já ao ar, né? Boa noite, Sônia, minha querida cunhada. Cida, boa noite. Reinaldo, Shirley, Elka, Andréia Pontes, Mari Del Pilar, grande Mari. Claudio Mir, seja bem-vindo. Lúcia, Aboba, Andréia Souza, Edna Horta, Verinha, Silvana Colombara, boa noite, Luiz também. Elka, Aparecida, por favor, vibrações para minha cunhada, falecida. Muito bem. Aparecida Eliana Passarém. Não é aquela outra Aparecida, não, né? A outra Aparecida é sua irmã, né? Deixa eu ver aqui na minha lista. A outra Aparecida é sua irmã. Mas é a mesma coisa. Aparecida Eliana Passarelli. Então é a mesma. Boa noite, Vera Lúcia Passarelli. Então é a mesma, tá certo. Então tá ótimo. Que judiação, hein? Não foi suicídio, não, né, Cida? Luiz, Francisco Luiz, Dona Alda, Aninha, Andréa La Rosa, Luciana Veraldi, Ricardo Saara, boa noite. Muito bem. Fazemos a vibração pela Dona Aurora, fica tranquila. Ótimo. Joyce, boa noite, Joyce. É a mesma, tá bom. Carlos Eduardo, boa noite. Hoje faz um mês que o seu pai faleceu. É isso aí, Aninha, Verinha. Seu Plácido, seja bem-vindo, seu Plácido Gutierrez. Hoje, nosso querido Luiz Armando vai nos brindar com a palestra dele. Peço a vocês, Maria Helena Soares, seja bem-vinda. Por favor, deem o seu like lá para nós, por favor, gente, para que a gente possa
estar mais animada cada dia mais para fazer outros evangelhos e outras palestras para vocês. Então vamos lá, vamos começar? Hoje eu separei aqui para nós uma prece, que é uma prece da ansiedade, né? Que é uma prece onde a gente vai combater um pouquinho a ansiedade. Então vai ser a nossa prece de abertura de hoje, né? A gente realmente com essa separação, né? Com essa e com esse isolamento social, e agora estamos nos juntando virtualmente, nos abraçando, a gente separou essa prece muito legal para vocês. Defronto-me com a ansiedade que me aperta, Senhor. Ela me traz doída expectativa e anula o meu pensar tranquilo. A falta de direção mostra-me um caminho de precipício. Compreendo, no entanto, que mediante a força do teu amor, estarei a salvo desse sentimento. Por isso agora, na tua presença, Senhor, reconheço estar sendo invadido de renovada esperança, revestindo-me de forte confiança no amanhã, o que afasta a ansiedade. Refletindo melhor, compreendendo ser a ansiedade uma criação minha, nascida no agasalho que dou às tristezas, às revoltas, às queixas, às palavras refletidas que se unem, avolumam-se e se abatem sobre mim mesmo. Não são o rescaldo dos meus pensamentos negativos, mas com o teu amparo eu jogo para bem longe essas imperfeições e inicio, neste instante, uma vida enriquecida na fé, na esperança, na bondade, na caridade. Obrigado, Senhor. Essa prece nos faz elevar a Mestre Jesus, a quem pedimos, permita aos seus mensageiros celestiais estarem conosco, abençoando o Luiz Armando, que fará a nossa palestra, envolvendo-nos com o teu manto sagrado, Mestre Jesus. A todos nós, encarnados e desencarnados, unidos num só pensamento, que nos levará até ti, Mestre Jesus. Abençoa-nos e protege-nos, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Luiz Armando, deixo a sua vontade para a palestra. Vou deixar você sozinho. Então, Pois não. Então, nós estamos aqui imbuídos do desejo de falar um pouquinho realmente com utilidade, né? Porque encher linguiça não dá resultado bom para ninguém, né? E, na realidade, a doutrina espírita representa um despertar de consciência, embora nem sempre nós tenhamos nos apercebido disso, e foi necessário que nos víssemos diante dessas restrições todas, desses problemas todos que nos afligem, que afligem nossos filhos, que afligem pessoas próximas, que às vezes, aparentemente, leva como motivo a companhia de pessoas que nós amamos através da morte, né? Embora a doutrina espírita, ela representa realmente aquilo que Jesus prometeu lá no Evangelho de João, o último encontro que ele teve com seus discípulos, a respeito da vinda do Consolador prometido. Hoje, que está tudo um pouco mais claro no nosso entendimento, a gente vai percebendo com todas aquelas contribuições de grandes pensadores que tudo é cíclico na evolução do mundo, né? Do diminuto grão de areia ao gigante estelar, tudo tem ciclos evolutivos, etapas que são cumpridas, e nós, criaturas humanas, não somos diferentes desta construção divina, né? Dessa estrutura e dessa idealização do Criador, que nós chamamos de Deus, outros chamam de Jeová, outros chamam de Alá, e outros de grande arquiteto do universo.
Na realidade, é uma referência que nós utilizamos, já que nossa capacidade de inteligência e talvez de intelectualidade ainda esteja um pouco reduzida, embora nós nos prejulguemos, pressuponhamos criaturas inteligentes, né? Mas não somos, né? Há pouco falávamos, inclusive, com o nosso irmão Clóvis, quando éramos mais jovens, nós éramos um tanto quanto relaxados, um tanto quanto desleixados em relação à nossa própria condição física, né? Nós nos entregamos ao sedentarismo, esse sedentarismo acabou complicando, comprometendo o funcionamento de componentes vitais do nosso corpo físico, e agora, com o passar dos anos, nós vamos esbarrando assim nas taxas de diabetes, nas taxas de colesterol, nas taxas de pressão alta, né? Evidentemente, tudo isso é apenas repercussão e reflexo daquilo que nós fizemos. Até porque talvez nós também conhecêssemos tudo aquilo de que falam os espíritos, da importância de um corpo físico, às vezes da bênção que foi receber um corpo para virmos para cá, esquecemos um pouquinho das nossas amarguras, das nossas tristezas, porque nada do que acontece conosco se perde, ele fica indelevelmente gravado na nossa memória individual, num banco de dados que o biólogo molecular Bruce Lipton diz que é o maior de todos e o mais ágil processador para o funcionar. Tanto é que, diante de qualquer ameaça eventual, nós reagimos impulsivamente, compulsivamente, são reflexos condicionados que foram aprendidos em momentos da nossa evolução, dentro dos diferentes reinos da natureza e dentro da condição humana também, não é? Através da doutrina espírita, nós sabemos que fazemos parte de um complexo extraordinário de mundos, né? Jesus, naquele último bate-papo, já tinha adiantado alguma coisa quando ele disse que aqueles que ali estavam tanto quanto aflitos e apreensivos diante do que ele estava dizendo, ele disse que não se devia conturbar o coração deles, que crescem em Deus, crescem também nele, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. Evidentemente, para aquele povo rude, talvez intelectualmente mais acanhado, não deu para entender direito. Mas ele disse que no devido tempo mandaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que viria para cá justamente para fazer acontecer aquilo que aconteceu em 1857. Nós, no sábado, até falávamos na palestra a respeito da Dona Regina, vale a pena conhecer a vida dela, que na realidade foi uma das ícones do espiritismo no Brasil, né? E em São Paulo. Durante mais de 50 anos ela trabalhou pela causa. Nós mostramos como se construíram as condições para que assim fosse e mostramos também como foram chegando a ela aqueles personagens que iriam construir, por exemplo, a Casa do Caminho, que é ainda uma referência aí na Vila Mariana, né? Que mobiliza aí pelo menos 600 voluntários que estão empenhados não só na rotina diária, quando a coisa não estava ainda restrita pela pandemia, e também tem um trabalho social lá em Americanópolis, que mobiliza lá aproximadamente 12 mil refeições por dia e 1.500 cestas básicas por mês, e também mobiliza um monte de gente nas diferentes atividades em função da criança, da família e do jovem, que é uma materialização daqueles ideais dos fundadores da Casa do Caminho. Se alguém quiser ver, lá no YouTube tem, e no Facebook da Casa do Caminho está gravada esta palestra, que é até emocionante em alguns momentos, né, porque a Dona Regina foi uma vencedora, né, por todas as dificuldades e restrições que ela teve. Coisa que a gente não tem, assim, a impressão que seremos. Eu, pelo menos, tenho essa impressão, porque, na realidade, deixei muito a desejar diante das expectativas que certamente a espiritualidade depositava em mim na minha caminhada até esse momento que aqui estou, né? Mas, de qualquer forma, através do Livro dos Espíritos, em 1857, que, na realidade, não é obra de uma pessoa só, na realidade, o Espírito de Verdade lidera um contingente respeitável de personagens, né? Se nós observarmos lá no prefácio do Livro dos Espíritos, vamos ver lá que quem assinou aquele conteúdo que lá está foi Santo Agostinho, foi São João Evangelista, foi São Vicente de Paula, foi o Swedenborg, foi um monte de intelectuais aí que ao longo
todo o ciclo compreendido pela mensagem de Jesus há 2000 anos atrás, deram seus testemunhos para que realmente a mensagem de Jesus ganhasse vida, ganhasse corpo e chegasse até aqui, né? Então, como está explicado no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as leis morais, mas precedendo o início da apreciação de Kardec com a espiritualidade a respeito das 10 leis morais, que é uma apreciação autorizada pelo Espírito da Verdade, né? E que, na realidade, vai pegar os 10 mandamentos lá de Moisés e vai esmiuçar ele a partir justamente da lei da adoração. E vai nos falar sobre Deus, sobre a nossa relação com ele, sobre a nossa comunicação com ele através de um recurso extraordinário chamado prece, que a gente não valoriza muito, mas através de André Luiz, da Maria João de Deus, nós temos exemplos assim eloquentes a respeito do que é uma prece. Não é apenas uma verbalização, uma pronúncia de algumas palavras construídas de uma forma inteligente, mas na realidade é um mecanismo de interação entre o ser, a criatura e o Criador, através dos mecanismos extraordinários que existem ao nosso redor, né? Então, abrindo as leis morais, nós temos as leis naturais, que vai estar fora das 10 leis morais desenvolvidas por Kardec. E lá na questão 627, nós vamos ver o Espírito da Verdade dizendo a Kardec que Jesus falou no seu tempo com aquelas alegorias, com aquelas parábolas que ficaram como que protegendo os ensinamentos de Jesus das distorções, dos desvios, dos desmandos que ocorreram desde que ele aqui esteve até o momento presente, né? Então, ali nós vamos entender que o livro dos Espíritos e o trabalho dos Espíritos, né? Ele, na realidade, o objetivo é lançar as bases do conhecimento do futuro. Porque alguns estudiosos mais avançados que muitos de nós, né, eles, na realidade, já diziam lá no século XX, o Deolindo Amorim, o Herculano Pires, alguns nem conhecem quem são esses caras, mas eram os caras que pensavam, professores de filosofia, caras que realmente mergulharam na essência daquilo que o Espiritismo tinha a oferecer através dos seus livros iniciais, e chegar à conclusão que a nova era na qual nós estamos entrando é a era do Espírito, onde as questões materiais não vão ter tanta preponderância assim no comportamento das pessoas. Parece meio absurdo a gente imaginar que isso pode se modificar. É que a nossa pressa é muito grande. A ansiedade dita lá no início da nossa atividade de hoje pelo nosso irmão Clóvis, né? Ela é um fator impeditivo. Porque nós somos muito ansiosos, muito apressados, né? Se Deus tivesse pressa, nós já teríamos desaparecido, né? Porque nós estamos tão devagar na nossa caminhada evolutiva. Se Jesus fosse um cara também estressado, acho que a gente não tinha nem condição de estar aqui falando, né? Porque nós somos dose para mamute, né? E Jesus é realmente alguém que nós podemos confiar, é uma referência que nós precisamos ter, até para nós nos sentirmos desorientados, né? Ele, na realidade, não pede nada para nós, mas nós pedimos muito a ele, né? Nós esperamos muito dele. E ele, conforme, aliás, nós dissemos lá no sábado, né? Ele, na realidade, lançou as bases, como havia dito lá há 2000 anos atrás, a João e aqueles que estavam ao seu redor, que rogaria ao Pai e ele mandaria o Consolador Prometido. E esse Consolador Prometido, como está escrito na questão 627, ele tem o objetivo justamente de colocar claro tudo aquilo que Jesus colocou de uma maneira simbólica, figurada, né? E a gente vai percebendo que nós perdemos a noção assim da direção. Sabe por quê? Porque, na realidade, nós não estamos aqui para ficar em definitivo, nós estamos aqui de passagem. Uma existência agora conseguiu dilatar no tempo de duração, aproximadamente, para alguns, nos 70, 75 anos. Mas até a Segunda Guerra Mundial, que foi há, sei lá, menos de um século atrás, o tempo de vida era 48 anos. 48 anos. O que é 48 anos? Não é? Se você olhar que, conforme dizem os pensadores espíritas, principalmente acho que é Leon Denis, ele fala assim, olha,
Numa existência de 60, você só vai viver um terço, porque um terço você dorme, outro terço você está se desenvolvendo na direção da vida adulta, né? Até os 20 anos você ainda não acordou direito para o que devia fazer. Tem exceções, tem naturalmente criaturas que são mais precoces. Mas nós chegamos aqui, né? Muito tempo já foi desperdiçado com coisas absolutamente inúteis. Claro que o lazer é importante, claro que, sei lá, o refazimento através de férias é importante, claro que o feriado prolongado é importante, mas na realidade nada mais é do que muitas vezes tempo demais jogado fora. As questões espirituais no século XX, final principalmente, elas foram absolutamente desdenhadas, né? E nós entramos na pandemia despreparados. E estamos há uma hora atrás, eu ouvi a minha esposa falar que não aguenta mais essa situação, né? Como se Deus estivesse preocupado com o que ela está pensando, né? Porque todo mundo está com pressa. Será que vai demorar para acabar isso aí? E a gente não consegue ter paz. Talvez tudo isso, sobre determinados pontos de vista, seja justamente uma oportunidade de nós cultivarmos a paz. Cultivarmos a paz conosco mesmos, né? Autocontrolando nossas emoções, que elas ficam totalmente assim à flor da pele, e nós perdemos a paciência com muita facilidade. Nós esquecemos que paciência é a ciência da paz, né? Nós, na realidade, perdemos a paciência com os outros. Nós perdemos, às vezes, muito tempo com discussões inúteis ou preocupações inúteis em relação à política do mundo. Tudo que aí está acontecendo é, com certeza, a separação do trigo e do joio. É agora que nós estamos vendo quem é quem. As pessoas estão se revelando tais quais são na essência e não aquelas pessoas com máscaras que nos enganam na procura do voto, na procura de outros objetivos secundários, né? E eles vão passar também, não é? Eles estão igual a gente, estão também de focinheira, também estão presos às suas restrições, muitas vezes domésticas, né? E quanto a nós, talvez valesse a pena nós pensarmos como é que a gente pode alcançar a paz. Nós aprendemos com a doutrina espírita que felicidade e paz, elas são assim meio próximas, né? Mas para nós chegarmos a isso é necessário nós construirmos um estado de espírito. E esse estado de espírito começa pelo autoconhecimento. O Emmanuel fala que a gente, num livro chamado, aliás, a propósito, Bênção de Paz, que foi o segundo livro publicado pela editora Emmanuel, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo. Primeiro foi um livro do Batuíra, que é um grande personagem da história do espiritismo em São Paulo, né? Batuíra já conhecia bem São Paulo quando ele passou aqui pela Terra da última vez, porque agora ele está no plano espiritual, orientando muitas atividades em muitas instituições através das equipes que ele montou, né? Segundo informações, o Batuíra foi João Ramalho, aquele que casou com a filha do Tibiriçá, a Bartira, né? E ele, na realidade, tinha já pelo Brasil e por São Paulo, assim, um carinho muito grande, né? Porque São Bernardo e Santo André foram, na realidade, resultado da sua obra, do seu trabalho pessoal naquela existência. Mas antes, ele foi um cara chamado Dom Dinis, que foi casado com Isabel de Aragão, a chamada Rainha Santa de Portugal, né? A Rainha das Rosas, é uma história muito bonita também. Mas antes, ele foi um cara chamado Lésio Munácio, que está com a sua história mais ou menos contada, ou ele conta, melhor dizendo, essa sua própria história. A Célia, que é a personagem importante lá do livro 50 anos depois, né? Ele, depois que se converte, ele era importante personagem lá romano, né? Um cara que não hesitava em mercenário. Os romanos, os romanos, os cruzados, esses caras eram todos mercenários, né? Eles conquistavam as coisas na base da força, destruindo culturas, destruindo sociedades, destruindo cidades, destruindo famílias, destruindo vidas. E o Lésio Monácio também fazia parte desse elenco para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ganhar status na sua sociedade da época, né? E, na realidade, ele foi envolvido numa trama lamentável, né? E acabou indo preso, só foi salvo porque um cara chamado Sinésio Lúcius,
E Sinésios Lúcius é o pai do Rômulo Joviano na existência recente. Rômulo foi o cara que empregou o Chico lá na Fazenda Modelo, né, do Ministério da Agricultura. E o Sinéios Lúcius é justamente esse personagem chamado Arturo Joviano, que foi o pai do Rômulo na existência recente. Lá atrás, ele era o avô da Célia. E ele acabou intervindo, assim, por algum motivo, para que o Lésio Munácio, seria o João Ramalho, seria o Batuíra, fosse libertado, né? Porque ele estava ferrado, ele ia ficar assim, preso para sempre, por causa da trama que o envolveu, né? E liberto, ele acaba fugindo dali, vai para, parece que o norte da África, e lá se integra num grupo cristão, né? E depois os caminhos dele vão se cruzar com o da Célia. Ele já está velhinho, ele mudou de nome para Irmão Marinho, e na realidade ele vai fazer com que a Célia, que estava numa situação muito difícil também, fosse justamente para aquela mesma comunidade cristã e assumisse a identidade dele como uma descendente de Irmão Marinho. Muito bonita a história, né? Então ali houve a conversão. Então a gente vê que esses caras vêm aqui, passa por uma situação complicada. O Batuíra veio de Portugal, foi para Campinas, veio para São Paulo, casou-se, teve um filho, entrou em parafuso. No velório do filho, ele fez lá um desafio a Deus e o filho se materializou diante dele, conforme conta a história. E nesse momento ele acaba incorporando em si que existia a vida depois da morte, vai estudar o Espiritismo e se torna um grande divulgador e continua sendo, né? Então, a gente fala isso porque a gente vê que esses grandes personagens, Bezerra de Menezes, Batuíra, Eurípides Barçanufo, Dona Regina, todos tiveram vidas assim extremamente complicadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional, mas na verdade a doutrina espírita foi incorporada por eles e eles transformaram aquela situação extremamente adversa numa estrada pavimentada para iluminar caminhos de outras pessoas e os próprios caminhos, né? Chegando ao termo da vida com a sensação do dever cumprido, que não sei se vai ser o nosso caso, porque a maior parte de nós conhece espiritismo, mas não fez muita coisa assim de profundas reformas no nosso mundo interior. Então, felicidade e paz são estados de espírito que resultam da consciência tranquila. O Emmanuel sugere uma autoentrevista lá naquele livro que eu citei há pouco, Bênção de Paz. De vez em quando dá uma parada e faz uma autoentrevista. Pergunte a você mesmo, ou perguntemos a nós mesmos, né? Se todo esse conteúdo que a doutrina espírita nos ofereceu, nos oferece, continua a nos oferecer, conseguiu fazer com que eu parasse um pouquinho e lembrasse que eu sou espírito antes de ser matéria. Eu, na realidade, sou uma projeção do meu espírito. Sou uma continuação do meu espírito. Mas quantos de nós sente dessa forma? Quantos de nós, assim, tem em mente que a qualquer momento um ataque cardíaco, talvez a manifestação de um câncer, talvez o Covid-19, possa interromper o fluxo dessa vida? E se nós, de repente, sairmos daqui desembarcados compulsoriamente, sempre dentro daquilo que o Espiritismo fala na lei da destruição, dentre as leis morais, e a hora de morrer está já pré-determinada. Nós podemos antecipar, podemos postergar, e podemos fazer com que ela se cumpra. A maior parte de nós vai antes da hora. Invariavelmente chegaremos no plano espiritual com aquela análise feita pelo médico que atendeu André Luiz, concluindo que ele foi um suicida indireto. Comemos demais, comemos o que não podemos, bebemos o que não podemos em grande quantidade, somos emocionalmente destemperados, e como é que a gente quer ter paz? Nós queremos que Deus bata na nossa cabecinha e fale assim, agora você está em paz. Nem na morte nós estaremos em paz, nem na morte. A gente vê as descrições incríveis que estão lá no Obreiros da Vida Eterna do André Luiz e vemos que mesmo para os espíritas é difícil sair da carcaça com tranquilidade. Muito poucos conseguem sair, né? A gente tem outras mensagens diluídas naquele acervo extraordinário que a gente, com o Sérgio Diniz e a Wanda, apresentamos há mais de 16 anos na Rádio Boa Nova e há uns 3, 4 anos aqui na Rádio Santo André.
na Rádio de Dourados, na Rádio de Garça, na Rádio da Lapa, lá Baruque, e é a história das mensagens que o Chico recebeu, esse extraordinário. Que, por sinal, hoje, 8 de julho, né, celebra-se o aniversário da primeira mensagem recebida pelo Chico, lá em Pedro Leopoldo, né, do recém-fundado Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? A dona Carmen Perácio, pelo que consta, né, em dado momento da reunião que se realizava, o Chico já tinha participado de uma reunião mediúnica semanas antes, no atendimento da dona Carmen e do seu José Perácio, que tinham vindo de uma cidade distante, mais de 100 quilômetros, justamente para atender uma das irmãs do Chico Xavier, que estava meio lelé, né? E a dona Carmen, na realidade, apresentou ao Chico o Espiritismo. E ali foi despertado aquilo que estava meio conturbado dentro do próprio Chico, desde daquele momento em que ele encontrou a mãe lá na infância, né? Ele, na realidade, coexistia com as realidades do plano espiritual. Aliás, ele fala para a doutora Marlene Nobre, num dos livros da doutora, que ele via um mundo dentro do outro. Olha que interessante. Para a gente, inclusive, ter uma ideia de como é que é esse mundo espiritual, que a gente não tem lá muita noção, talvez não tenha nem interesse. O Chico falou assim num livro chamado Imagens no Além. Imagens no Além é um livro que foi publicado nos anos 90. Na realidade, é o resultado das experiências vivenciadas por uma sobrinha do Eurípides Barçanufo, uma mulher chamada Igorina Cunha. A dona Igorina, que já desencarnou, acho que uns 3 anos atrás, ela era médium de desdobramento. E ela, numa determinada fase da vida dela, próxima a 94, ela tinha tido alguns desdobramentos, onde ela foi levada pelos benfeitores espirituais a visitar nosso lar. Exatamente como aconteceu com o Chico lá atrás. Porque quando o Chico começou com um trabalho junto ao André Luiz, o André Luiz junto a ele também não estava entendendo direito esse mundo espiritual de que o André Luiz falava, nem dessa colônia extraordinária que está, segundo revelações mais recentes através do Chico, ao norte da cidade do Rio de Janeiro, provavelmente no limite da esfera em que nós estamos, que é a terceira esfera, né? E as esferas posteriores. E ali nesse livro, a dona Igorina vai contar coisas a respeito do nosso lar e das esferas que circundam a Terra, porque essa é a visão, né? É uma visão, aliás, muito antiga, viu? A gente pensa que é coisa inventada recentemente. Não, ó. Se nós formos olhar a Revista Espírita de 1858, Allan Kardec vai nos falar a respeito da cultura celta. E ele vai falar que os celtas, que é a raça branca pura lá do hemisfério norte da Terra, cujos domínios iam da região da Grã-Bretanha no norte, lá onde está Stonehenge, até Portugal, aquilo que seria Portugal no futuro, né? E é muito interessante, né, porque, na realidade, eles tinham uma visão de 3 esferas circundando a própria Terra. Gwynfride, são 3 nomes assim celtas, né? E cada um deles correspondia a uma aglomeração de espíritos que vinham para cá, voltavam, estavam numa pior, iam para uma situação melhor, né? São 3 níveis. Jesus, posteriormente, falaria há muitas moradas na casa de nosso Pai, mas não dá muitos detalhes. Mas no século XIII, nós vamos ter o Dante Alighieri, que é o André Luiz da época, né? Que vai, na realidade, aproveitar a classificação que a Igreja Católica sustentava, de céu, inferno e paraíso, e na realidade ele vai subdividir isso em 9 esferas dentro das esferas maiores. Mais à frente um pouco, um tal de Swedenborg, né, que é um suíço extremamente inteligente, um cara para frente, que saiu da Suécia, né, melhor dizendo, e viria para Londres. E de Londres ele inclusive viu o incêndio na casa dele, na cidade onde ele vivia, né, que é Estocolmo, sem que tivesse CNN nem Globo naquela época, né? E o Swedenborg vai falar que ele vai começar a ter visões assim, em estado de vigília como nós estamos, e ele, na verdade, vai ver coisas incríveis. E também vai dizer nos seus escritos que, na realidade, a Terra é circundada por esferas que se interpenetram. E mais à frente nós temos lá
a mãe do Dale Owen. Se vocês tiverem oportunidade, tem aí no seu Google um livro chamado A Vida Além do Véu. É um livro que, na realidade, é o resultado de mensagens que foram recebidas psicograficamente, através da psicografia mecânica, por um pastor da igreja de Liverpool, e ele, na realidade, ele perdeu um filho, e a mulher dele, que já lidava um pouco com esse negócio de fenômenos, recebeu uma orientação para que ele pegasse um lápis, deixasse a cabeça à vontade e se concentrasse e deixasse o lápis correr no papel. E assim nasceram, durante um mês, algumas cartas que vão ser fechadas. A princípio foram publicadas num jornal de grande circulação da Inglaterra. Depois foram fechadas num livro chamado A Vida Além do Véu, onde essa senhora vai contar as suas impressões a respeito do mundo espiritual para o filho, que era o desconsolado pastor, né? Mais à frente nós temos a Maria João de Deus. Ele escreveu um livro assim fantástico que os espíritas não conhecem, chamado Cartas de uma Morta, 1935. Também lá no Google tem. Mais à frente vem o André Luiz, que vai nos mostrar a sua percepção a partir do nosso lar. E mais à frente, lá num livro chamado Falando a Terra, que também tem lá no Google, nós vamos ver a mensagem número 10 de um tal de Abel Gomes, que foi um cara como a gente, que tinha curiosidade em saber como eram as coisas lá, passou por uma vida muito difícil e, na verdade, vai escrever uma mensagem de 10 páginas, pelo menos, impressas no livro chamado Falando a Terra, Notícias. E para nos dizer que esse mundo espiritual, sinteticamente, como diria Chico Xavier, a Dona Igorina, se nós pegarmos uma cebola, cortarmos no meio e olharmos para ela, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver camadas sobrepostas e interpenetradas. Essa é a realidade espiritual. Muito diferente do que muitas pessoas pensam. O André Luiz vai dizer no final do livro Evolução em Dois Mundos, existe o espaço das nações. E a gente vê que esse espaço que é imediatamente após o espaço que nós estamos agora aqui, ele na realidade tem as mesmas atividades que aqui, né? Se nós pegarmos o livro Quando se pretende falar da vida, do Roberto Muscati, um jovem de 19 anos que morre por um problema cardíaco ao fazer uma tentativa de descongestionar o nariz, ele morre, era filho de um médico que não se conforma, vai a Uberaba, conhece Chico Xavier, é judeu, fica impressionado com aquele cara, pobre, mas extremamente humilde, autêntico naquilo que fazia. Em agosto daquele ano mesmo, o Roberto começa a escrever, vai escrever uma série de mensagens que vão reunir-se num livro chamado Quando se pretende falar da vida. E também está lá no Google. E esse, quando se pretende falar da vida, ele vai falar sobre a existência de uma colônia judaica chamada Eretz Israel. Mas não fica por aí. Se nós pegarmos o livro Resgate e Amor, nós vamos ver que o Hélio Daiquara, um japonesinho de 5 anos que morreu, foi acolhido numa colônia budista. Se nós formos tentar lembrar, ou conhecer, que também lá no Google tem, a mensagem da Clara Nunes, aquela cantora que morreu um mês depois de ficar em coma por causa de um choque com um anestésico para tentar sedar as suas pernas para fazer uma operação de varizes. A Clara Nunes, que foi uma grande intérprete da música popular brasileira, ela vai contar para a irmã, que foi a Carmosina, que foi até lá em Uberaba e recebeu, através do Chico, a carta da Clara, contando que ela foi acolhida por uma colônia umbandista no plano espiritual. Então, esse é o espaço das nações, onde existem as diferenças religiosas, porque a pessoa é católica, graças a Deus, não é porque morreu que vai chegar à conclusão que o espiritismo é que estava certo e que ele estava errado. O evangélico é a mesma coisa. Tudo obedece a uma evolução gradual, progressiva, e as pessoas só chegam ao entendimento disso na medida em que vão, evidentemente, desenvolvendo o seu lado intelectual através do desenvolvimento da inteligência, né? Então, voltando ao tema da paz, se nós fizermos aquela avaliação de nós mesmos, puxa vida, eu recebi tanta informação dos espíritos através de diferentes expositores, através de diferentes obras que li, e em que posição que eu estou agora? Se eu desencarnar amanhã, como é que eu vou chegar no plano espiritual? Se realmente eu entendo o espiritismo como um caminho de evolução, um caminho de luz para chegar a talvez à paz, o que é que eu estou fazendo para me tornar uma pessoa mais
útil à sociedade, seja o microsistema, que é a minha família, seja o macrosistema. Como é que eu estou aproveitando o meu tempo? O que é que eu estou fazendo do meu tempo nesses momentos em que eu sou obrigado a estar dentro de restrições enormes? Essas questões fazem parte da autoentrevista que o Emmanuel está sugerindo lá no livro Bênção de Paz, né? Fazemos de vez em quando essa autoentrevista para vermos o que é que eu estou agora fazendo de mim mesmo, em que posição que eu estaria diante daquilo que era eu quando eu aqui cheguei, em relação ao eu que estará saindo daqui a pouco, porque eu vou morrer, né? Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. É uma questão de tempo, talvez de dias. E o que é que eu fiz de tudo aquilo que me foi oferecido? Continuei sendo aquele desafiador, exigente, né? Como Jonas. Eu acho que na outra vez eu contei a história do Jonas. Nós somos os Jonas da história lá do Antigo Testamento. Os que recebem a incumbência de Yahvé, de Deus, né, para nós, e não fazemos exatamente aquilo que ele nos pede. O que Deus nos pediu? Através de Jesus veio o recado mais simples possível. Olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E ame a Deus sobre todas as coisas. Mas nós reconhecemos Deus como autoridade ou nós reconhecemos só o governador, só o presidente, só, sei lá, o presidente de outros países? Nosso governante chama-se Jesus e está ele sob assim, a égide, sobre a orientação, sobre talvez a sintonia de Deus, nosso Pai. Conforme, aliás, o João Evangelista, no capítulo 1 do seu Evangelho, fala, né? No versículo 3, ele fala assim: ele estava no princípio com Deus. E no versículo 10 ele fala: ele aqui esteve, tudo o que há assim, responsabilidade dele, é resultado do seu trabalho, e nós não o reconhecemos lá. Será que hoje nós já reconhecemos Jesus como tão importante assim? Será que nós usamos os seus ensinamentos como referenciais, como normas de conduta, como talvez inspiração para as nossas decisões, para os nossos momentos de aflição, para os nossos momentos de revolta? Se eu alimento qualquer um desses sentimentos, revolta, aflição, essas coisas, medo, eu não estou em condições de experienciar a paz, que é um estado de espírito. Para terminar, o Emmanuel nos dá um recadinho curtinho, como sempre. Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. E Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Luiz Armando. Você, como sempre, maravilhoso, nos trazendo conhecimentos infindáveis, né? Agora nós temos uma vantagem, né? Que antes, quando você fala lá na casa, a gente não tem como anotar todos os livros que você fala, né? E nem todas as páginas, nem nada. Agora está gravado, então agora a gente pode voltar no vídeo e ir lá consultar livro por livro que você falou e baixar no Google para a gente estudar. É isso aí. Hoje Agora, não tem mais desculpa, né? Não tem desculpa para estudar. não tem mais desculpa para não ler, para não saber e para não buscar melhorias, né? Agora a gente tem obrigações, né? Até porque a gente está num cabresto curto, né? Que é a pandemia, né? O vídeo fica gravado no Facebook aí, e qualquer um de nós que estamos assistindo, e outros mais, que o nosso Facebook tem 1.100 pessoas já, né? Então, qualquer uma dessas 1.100 pessoas que forem lá amanhã ou depois e verem a palavra, e verem a palestra e podem anotar tudo aquilo que você falou, e não tem desculpa para não ler e não estudar, né? Então tá bom. Bom, muito obrigado. Vamos então às nossas vibrações, amigos.
Vamos nos unir em coração e pensamento. Vamos depositar essas nossas energias nas mãos de Jesus. E ele, através das correntes médicas do mundo espiritual, vai entregar essas vibrações conforme as necessidades, conforme o seu desejo. E nós vamos vibrar, então, inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes, que os agentes de cada um desses países em guerras, em lutas, em disputas, possam encontrar através do diálogo, das negociações, a paz para o nosso planeta. Que os refugiados das guerras possam encontrar países que possam auxiliá-los, dar-lhes suporte para que eles possam seguir em frente. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam encontrar através do diálogo, através das negociações, o equilíbrio para o prosseguimento do nosso país, à frente para o crescimento do nosso país. Que possam ser eliminados os focos de corrupção do nosso Brasil. Que todos nós possamos vibrar, torcer, orar cada dia mais para que haja mais educação, mais saúde, mais alimentação ao nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram em um leito de dor. E todos esses irmãozinhos com Covid ou com outras moléstias possam ser ajudados, possam ser curados, possam se encontrar no caminho que os leve às suas residências através da cura e a volta aos seus familiares. Aqueles que desencarnam, pedimos, Mestre Jesus, que as tuas correntes maravilhosas do mundo espiritual possam resgatá-los, possam ajudá-los, para que eles possam ser levados às colônias, para as casas de saúde e hospitais, para o tratamento adequado. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, Mestre Jesus. Que eles possam se arrepender daquilo que fizeram, buscar se melhorar e voltar à possibilidade do convívio social novamente. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, mais uma vez, te pedimos que o seu evangelho seja a diretriz que leve cada um desses irmãos a um caminho melhor, a um caminho de regeneração, ainda nesta encarnação. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de cigarro, de álcool, de drogas, ou quaisquer outros vícios, Mestre Jesus. Que esses irmãos possam receber a tua luz, a tua palavra, a tua orientação como linha mestre para as suas vidas. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Que as caravanas socorristas possam resgatar todos esses irmãozinhos que ali possam precisar de ajuda. E todos aqueles que honestos e sinceramente se arrependam dos seus males praticados. Mestre Jesus, te pedimos, abençoe a todos aqueles dirigentes de religiões, para que haja paz entre todas as religiões, que eles possam entender que o Deus é único para todas as religiões, e que o que ele quer é apenas a paz entre todos os povos. Nós vamos vibrar por todas as famílias em desarmonia, todos os lares em desarmonia, que todas essas famílias e esses lares encontrem a paz no teu evangelho, no teu amor, nas suas palavras, Mestre Jesus. Que o teu manto sagrado possa envolver a todos eles, possa levar a paz a todas estas casas e que todos que ali vivem possam receber o amor e o carinho da tua seara bendita de amor e de trabalho. Nós vamos vibrar também por todos os trabalhadores da área da saúde. Então, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem e profissionais de outras áreas que trabalham em hospitais, em casas de saúde, em pronto-socorros, intensivistas. Mestre Jesus, que as tuas bênçãos
recaiam sobre cada um desses irmãos. Que as tuas bênçãos possam ajudá-los na cura, se eles forem acometidos da Covid-19. Que as tuas correntes médicas possam ajudá-los. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que a tua luz, o teu carinho, o teu amor siga a cada um desses irmãos, Mestre Jesus. E que eles possam receber muito fortalecimento espiritual. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles a quem nós devemos, todos aqueles a quem nós prejudicamos, todos aqueles que são nossos inimigos, ou nesta encarnação ou em encarnações anteriores. Pedimos perdão a todos esses irmãos, pedimos que eles nos perdoem, que eles aceitem o nosso pedido para que possamos seguir juntos na seara bendita do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir também pelos nossos lares, que a tua luz branca, Mestre Jesus, invada cada cômodo do nosso lar e faça uma limpeza de todas as paredes, faça uma limpeza de todos os cantos da nossa casa, para que nós possam ser retirados todos os miasmas e todos os irmãozinhos que por acaso aqui estejam com o intuito de perturbar, de atrapalhar, de prejudicar. Que esses miasmas sejam desfeitos no espaço e que os irmãozinhos sejam encaminhados à colônia do plano espiritual, onde possam aprender e estudar. Finalmente, Mestre Jesus, nós vamos pedir por nós mesmos. Vamos estender as nossas mãos à frente. Nós vamos buscar os cristais azuis e brancos do Mestre Jesus, que do alto caem sobre cada um de nós, fazendo a limpeza, trazendo a saúde, trazendo o equilíbrio, trazendo a paz para cada um de nós. Esses cristais azuis e brancos vão fazendo uma limpeza como se fosse uma cachoeira e retirando toda e qualquer energia negativa, energia pesada, fluidos pesados que possam estar junto de nós. Que a nossa saúde possa ser recomposta, Mestre Jesus, pelos teus fluidos, pelos teus mensageiros benfazejos. Vamos vibrar agora também, Mestre Jesus, as vibrações especiais da noite. Começando pela Caterine Canassa Giamusso, vítima de alcoolismo. Que ela receba as bênçãos do Mestre Jesus, os terapeutas possam acompanhá-la e ajudá-la, a que ela receba muita paz, muito amor. Vamos vibrar por Marlene Moriane Delgado, que tem Alzheimer. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam estar com ela e junto com as suas cuidadoras, para que todos eles recebam o fortalecimento necessário para poderem cuidar da nossa irmã Marlene. Vamos vibrar pelos casos de AVC. Maria Aparecida Sampaio Giamusso, Edson Marcos Petri. Que os dois vítimas de AVC possam ser curados, possam ser ajudados, que eles não recebam, não fiquem com nenhuma sequela das suas moléstias e recebam a paz das bênçãos de Jesus. Vamos vibrar pelos casos de câncer. Sérgio Ferreira da Silva, Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Rosailda Guedes da Silva. Todos esses casos com câncer. Que as correntes dos oncologistas possam designar grupos para ajudar a cada um desses irmãos, trabalhando nas suas quimio e radioterapias, para que elas tenham o menor efeito secundário possível em cada um desses irmãos. Que eles recebam a paz, o amor, o fortalecimento para se recuperarem. Vamos vibrar pelos casos de problemas ortopédicos, coluna lombar, ciáticos, coluna cervical, e coluna lombar e joelhos. Então vamos aos casos. Karina Costa Mucivuna, Elka Capão, Viviane Evangelista, Vera Domingues, Patrícia Amélia Molina, Erci Laza. Então vamos pedir aos ortopedistas que possam ajudar a todos esses irmãozinhos, que possam trabalhar nas suas colunas, repondo cartilagens, fortalecendo-as, tirando as suas dores, permitindo os seus movimentos. Em especial, pedimos pela dona Vera e pela dona Erci, pela Patrícia,
que tenham seus casos muito especiais, que possam ser ajudados para que possam voltar a se movimentar normalmente. Vamos vibrar também pelos casos de Covid. Alba Lúcia da Conceição Santos, Edmilson da Cunha Freitas, Lindalva Oliveira, Arlindo Pereira dos Prazeres Júnior, Eliete Pereira, Rosa Zaramelo, Yara Zaramelo, Ricardo Eli Baldino, Ivanilde Vancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Luiz Alberto Pereira, André Rodrigues Crescente, Serafim Vicêncio Crescente, Danilo Novello, Kleber Aparecido dos Santos e Márcia Carreira. Todos esses irmãos vítimas de Covid, vamos pedir às correntes dos pneumologistas do espaço que possam ajudá-los, fortalecê-los, para que eles recebam muito fortalecimento e indiquem aos seus médicos, seus intensivistas, que os ajudem, os orientem no tratamento mais adequado. Nós vamos vibrar também pelos casos de depressão. Antônio Carmo de Mendonça do Carmo e Sueli Ferreira. Que esses dois casos possam receber as bênçãos de Jesus, o tratamento adequado, para que eles possam superar essa depressão e voltar à convivência com suas famílias. Vamos vibrar também pelos casos de diabetes, e que são 2 casos, né? E a dona Alda hoje está com um problema mais grave um pouco, está se sentindo meio mal, problemas de estômago e outros problemas físicos. Então, nós vamos pedir pela dona Alda Coelho Pécora e Cristiane Gonzaga, que as suas diabetes se estabilizem, que as suas diabetes possam ficar boas, seus pâncreas trabalhem numa condição boa, para que elas possam se recuperar. Vamos vibrar pelos casos de emocional. Cibele Amaral dos Santos, Clara Giamusso, Pedro Amaral dos Santos, Cibele Martins Amaral. Todos esses casos emocionais sejam cuidados pelos franciscanos, pelos samaritanos, que possam ajudá-los, fortalecê-los, para que eles recuperem-se a sua parte emocional e fiquem tranquilos. Vamos pedir também pelos casos de epilepsia e esquizofrenia, de Paulo Pires Alvarenga e Anderson Charles do Nascimento. Cada um desses casos receba as bênçãos de Jesus, receba o fortalecimento dos amigos do plano espiritual, que os seus obsessores sejam retirados e encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus, que os seus espíritos sejam fortalecidos para que eles continuem a seguir as suas vidas. Vamos vibrar pelos casos de perturbação. Bruno Colombo, Laura Rigo Colombo, Otto Rigo Colombo, Abigail Rapado Colombo, Gilberto Cristóvão Colombo, Antônio Márcio Mendonça do Carmo, Antônio Cláudio Santos Lopes, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalla Dea Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi, Cássio Silvestre da Silva, Luiz Carlos de Souza. Todos esses casos de perturbação recebam as bênçãos do nosso Mestre Jesus, recebam a paz, o equilíbrio, sejam tratados todos esses irmãos pelos terapeutas do mundo espiritual, pelos franciscanos, para que eles possam receber muita paz, muito amor e muita ajuda. Nós vamos vibrar também agora pelos casos de saúde. Laura Ribeiro Aboba Leitão, um problema de infecção de garganta. Evanils Larossa, saúde, cirrose hepática. Igor Gustavo Ferreira, saúde e alergia. Senhora Miyamoto, Maria Clara Sampaio, Cláudio Carbone, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado, Vera Cristina Machado de Paulo, Sheila Ortega, Denis Ortega, Maria Tereza Prodomo, Maria da Conceição Prodomo,
Márcio Amaral Rodrigues, Luiz Gregório Neto e Luiz Armando de Freitas Ferreira. Todos esses casos necessitados de saúde possam ser ajudados pelas colônias do mundo espiritual, possam ser ajudados pelas correntes médicas, que sejam restauradas as suas saúdes, que sejam eles repletos de equilíbrio, de paz e de harmonia. Vamos vibrar agora pelos irmãozinhos desencarnados, começando pela Aparecida Eliana Passarelli. Uma vibração especial pelo nosso querido Álvaro Marinho Domingues, que faz hoje um mês que desencarnou, receber as bênçãos de Jesus, um tratamento muito amoroso e muito carinhoso de todos nós aqui neste Evangelho Presente. Vibremos por Tiago Soares Cardoso, Hermelina Albuquerque Silva, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Jair Capal, Antônio Carlos Ribeiro, Luiz Zaramelo, Roberto Carlos Pereira, Carlota Lopes Canhete, Glória Guidoni, João Ferreira Gomes, Silvana Santos, Eliette Pereira, Sandra Lia Rodrigues Crescente, Camila Gutierrez, Araci Huertas Binhola e Josefa Carneiro. Todos esses casos desencarnem, recebam as bênçãos de Jesus, tratamento, harmonias, para que possam seguir nas colônias do plano espiritual, seguirem para as casas de saúde e para terem o tratamento necessário. Vamos vibrar pelos casos de suicídio, Maria Tereza Ferrares Mano, Antônio Lugal do Carmo e Mariana dos Santos Porizelli. Todos esses irmãos recebam bênção de Jesus, fortalecimento, equilíbrio, para poderem serem resgatados e levados a uma colônia do mundo espiritual. Agradecemos assim a todos vocês, queridos irmãos, por essa ajuda, essa força, essa união nessa vibração, nessas vibrações especiais que fazemos por todos aqueles que se encontram nas nossas vibrações. Que possamos, então, desejar a todos vocês que recebam as bênçãos de Jesus, a quem nós pedimos, Mestre Jesus, envolva-nos com o teu manto sagrado, para que cada um de nós esteja em paz, fique em paz em suas casas, com menos ansiedade, menos estresse, para que possamos, em breve, retornar ao convívio social, com saúde, com harmonia e equilíbrio. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Obrigado, amigos. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo domingo, às 20 horas ou 8 horas da noite, como prefiram. Muito obrigado pela companhia. Um beijo para todos vocês. Luiz Armando? Muita paz. Obrigado.